Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso que aconteceu no norte da Califórnia e é conhecido como a Cabana 28. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu neste canal, eu peço que você vá agora, neste momento, se inscreve para que esse canal possa crescer a cada dia mais e que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, que é feito com toda dedicação para você. E se no final do vídeo você gostar do que ouviu, gostar da minha pesquisa, deixe um gostei, coloque no comentário se você também quer outro caso, ok? Então vamos para o caso de hoje. A cidade de Kedzie está localizada no norte da Califórnia. Era uma cidade muito procurada para as famílias que queriam passar momentos tranquilos em meio à natureza. A cidade ela abrigava um dos resorts mais bonitos da região. Era um resort bem rústico, em meio à natureza, com cabanas de madeira, um lugar perfeito e tranquilo. Até o dia 11 de abril de 1981. Depois dessa data, o resort passou a ser conhecido como um lugar amaldiçoado. Tudo começou quando Glenna Sharp se divorciou do seu marido e decidiu ir morar na cidade de Kedzie. Ela e os seus 5 filhos, o John, de 15 anos, a Sheila, de 14, a Tina, de 12, o Rick, de 10 e o Greg, de 5. Eles estavam procurando uma cidade tranquila, uma cidade calma, onde ela pudesse criar os seus filhos de forma mais tranquila. Então, ali na cidade, ela descobriu que havia um resort que alugava suas cabanas. Então, ela decidiu alugar uma das cabanas do resort. Ela alugou a cabana 28 e tudo era perfeito. Era um dia tranquilo na cabana 28. A Glenna estava na cabana esperando seu filho John e a sua amiga Dana voltar da cidade. Os dois tinham ido à cidade e tinham conseguido uma carona, então ela estava aguardando os dois. A sua filha Tina, ela estava na cabana dos vizinhos, que era a família Seibolts, e ela estava lá assistindo TV. Algum tempo depois, a Sheila, que era a filha mulher mais velha da Glenna, foi até a cabana dos vizinhos encontrar com a Tina. Quando ela chegou lá, a Tina decidiu voltar para casa, mas a Sheila quis ficar ali para assistir TV. E por fim, a Sheila dormiu na casa dos Seibolts. Na cabana estava a Glenna, o John, a sua melhor amiga, a Dana. Também estavam os 2 filhos da Glenna, os menores, o Rick e o Greg. E junto com o Rick e o Greg tinha um amiguinho, o Josh. Eles estavam ali tranquilamente na noite do dia 11 de abril. Naquela noite, um crime brutal aconteceu na cabana 28, um crime que até hoje envolve muitos mistérios. E ele só foi descoberto no dia seguinte, quando a Sheila então acorda, ela sai da casa dos vizinhos e decide voltar para sua casa. Ao chegar em casa, ela abre a porta da cabana 28 e ela vê uma cena horripilante. Ela diz que vê sua mãe, a Glenna, deitada no chão junto com seu irmão, o John, e a sua amiga Dana. Eles estão amarrados com fitas e ela observa que os 3 estão mortos. Ao se aproximar, ela vê que o seu irmão John, ele foi morto com um corte no pescoço. A sua mãe, ela estava despida, ela estava sem roupa e o assassino usou as roupas íntimas de Glenna para amordaçar a sua boca. A sua mãe também tinha alguns ferimentos de faca pelo corpo. A Dana, ela havia sido estrangulada e ela também tinha cortes pela cabeça e pelo corpo. Foi uma cena bem brutal. E a Sheila, ao ver aquilo, ela correu para a cabana dos seus vizinhos. Ao chegar na casa dos Seibolts, ela conta o que tinha acontecido, ela conta o que tinha visto na cabana. Então James, que é o pai da família Seibolts, corre imediatamente e vai até a cabana. Então ele pula a janela do fundo da cabana em busca dos filhos mais novos, que é o Rick, o Greg e o Josh, que é o seu filho também. Ele então pula a janela e no momento em que ele pula a janela, ele se corta e isso faz com que a cena do crime fique contaminada. Mas ao pular a janela, ele encontra as 3 crianças sem nenhum machucado, eles estavam vivos e dormindo e eles não haviam visto nada.
Todavia, todo mundo tinha o mesmo questionamento. Ao observar a cena do crime, eles perceberam que alguém estava faltando. Esse alguém era Tina. Como eu havia dito, a Tina estava na cabana dos vizinhos, mas no meio da noite ela decidiu voltar para sua casa, mas a Tina não estava na cena do crime. Ninguém sabia onde ela estava, se ela tinha ido para outro lugar, e até então a Tina estava desaparecida. A polícia é informada, então eles chegam até a cabana 28. A perícia então conclui que os três morreram por traumatismo craniano e os três traumatismos foram causados por um martelo e que também os ferimentos feitos por faca foi um dos motivos da morte. Então, ou seja, quem entrou ali na casa e cometeu os assassinatos usou martelos e facas. A polícia, então, em busca de mais informações, eles então vão até a casa dos vizinhos e eles vão na casa dos Seibolts, aonde a Sheila está também e aonde a Sheila passou a noite. A polícia então pergunta à família se eles não ouviram nada. E o James, que era o pai da família, né, que era o chefe da família, diz que ninguém ouviu nada, que eles não ouviram nenhum barulhinho. Já a polícia então decide ir na próxima cabana e os vizinhos dizem que por volta da 1h30 da manhã eles ouviram gritos, porém eles não sabiam de onde vinham aqueles gritos, se era alguém brincando, se era alguém passando ali de brincadeira e gritando, então eles não procuraram saber e a polícia achou isso bem estranho, porque um vizinho do lado ouviu e o outro não, mas tudo bem, não tinha pista, a polícia ainda estava começando a investigação e foi assim que se sucedeu. A polícia então entra dentro da cabana 28 para tentar achar mais provas concretas, tentando achar alguma digital que pudesse ajudar na resolução do crime. E ao observar a porta de entrada, eles percebem que a maçaneta não tinha sido forçada, o que indicava que quem entrou na casa era conhecido da família, porque ninguém deixa alguém entrar na sua casa em plena madrugada, do nada, um desconhecido. Então a porta não havia sido forçada. Isso era um questionamento da polícia, que talvez quem entrou na casa era um conhecido da família. As janelas não haviam sido forçadas, nenhuma porta havia sido forçada. Eles notaram também que as luzes da cabana estavam apagadas, que as cortinas estavam fechadas, que o telefone havia sido tirado do gancho. E eles notaram também já no final da escada, no corrimão, uma pequena digital. Então eles guardaram aquela digital como prova do crime. Sem muitas provas do crime, a polícia então decide investigar os moradores de Keddie. Então eles vão na cidade, perguntam se eles conheciam a família de Glenna. E eles descobrem que um homem, morador da cidade, havia desaparecido logo após o assassinato. O nome desse homem não é dado nos depoimentos, eu não achei o nome dele, mas a polícia então vai atrás desse homem e encontram ele no Oregon. Então eles levam ele para o departamento de polícia, passam ele pelo teste do polígrafo e ele passa. Então a polícia então descarta ele como suspeito. Mais uma vez, sem pistas, eles decidem novamente conversar com os vizinhos que moram do lado da cabana 28, tentando achar alguém que ouviu algo. Então eles vão novamente na casa dos Seibolts e nesse momento os pais de Justin, que era um dos meninos que estava na cabana, eles dão um depoimento para a polícia. Eles dizem que achou uma jaqueta de Tina na garagem da casa deles e que o martelo da casa deles haviam desaparecido. De acordo com o depoimento que a família deu, eles queriam dizer que talvez a Tina fosse a assassina, porque ela estava desaparecida. Eles acharam a jaqueta na casa deles e o martelo estava desaparecido. Porém, a polícia descartou essa possibilidade, porque a Tina era uma menina de 12 anos. Ela não iria conseguir matar 3 pessoas da forma que aconteceu os crimes. E a polícia então descartou essa possibilidade. A polícia então decide conversar com Josh, que é o garoto de 12 anos que estava na casa durante o assassinato, porém eles estavam dormindo. Eles, de acordo com no início da investigação, eles não tinham visto nada, mas a polícia novamente pergunta a ele se ele tinha visto algo e ele diz que acha que viu,
porém não lembra muito bem. Então a polícia decide fazer uma hipnose com Just, tentando achar algo mais concreto, e é isso que acontece. Just então passa pela hipnose e durante esse procedimento ele conta que vê dois homens e esses dois homens estão na sala conversando com a Glenna. Neste momento o John e a Dana chegam. Quando os dois chegam, o John entra em uma briga corporal com um dos assassinos. O garoto diz que um dos suspeitos tinha uma barba comprida e cabelos curtos e o outro já tinha uma barba curta e cabelos longos. Nesse momento em que o John e os dois homens estão em briga corporal, a Tina chega. Quando a Tina chega, um desses homens pega a Tina e leva ela para algum lugar que o Justin não sabe aonde fica. Então, nesse momento, ele corre para o seu quarto e volta a dormir. Foi isso que ele diz durante a hipnose. De acordo com a descrição de Just dos dois homens, a polícia então fez um retrato falado e distribuiu esse retrato para a imprensa, para os jornais, para que eles pudessem publicar e que alguém conhecesse um desses homens. Porém, nada foi encontrado, ninguém ligou, ninguém deu nenhuma pista. Foram mais de 4.000 horas de trabalho da polícia para tentar solucionar o caso. Foi até cogitado o nome de dois serial killers da região, que eram Henry Lee Lucas e Watts Stolley. Porém, eles foram descartados como suspeitos. No decorrer da investigação, algumas pessoas começaram a dizer que quem teria feito tudo aquilo seria o narcotráfico por vingança, porque, de acordo com eles, a Dana, que era amiga de John, havia roubado LSD de um dos traficantes da região e, por causa disso, os três haviam morrido. Porém, a polícia não pôde confirmar essa hipótese, não tinha como levar isso adiante, porque não tinha prova suficiente, então não foi para frente o caso. Mais uma vez, ficou sem solução. Ainda existia uma dúvida que pairava na mente de todos, inclusive da polícia, aonde estava Tina. Já havia se passado 2 anos e a Tina ainda estava desaparecida. Quando aconteceu o crime, a polícia fez uma varredura de 8 quilômetros ao redor da cabana, tentando achar alguma pista, mas nada foi encontrado. Após 3 anos do crime, um colecionador de garrafas, ele encontrou um crânio e parte de uma mandíbula. Então ele liga para a polícia faz testes nessa mandíbula e nesse crânio e eles descobrem que pertencem a Tina. E por incrível que pareça, ele estava a 160 quilômetros de distância da cabana 28. Perto dos restos mortais de Tina, foi encontrado seu moletom de nylon azul e também as suas calças jeans. Em 2018, a mãe de Just, a Marilyn, liga para a polícia logo após o falecimento do seu esposo e ela diz que sempre suspeitou do seu marido e que ela achava que ele e o seu amigo John, que haviam matado as 3 pessoas da cabana 28. Ela diz que por volta das 11 horas daquela noite, do dia 11 de abril, ela deixou os dois em um bar e que por volta das 2 horas da manhã, ela acordou na sua casa e viu que tinha uma fogueira pro lado de fora. Então ela abre a porta, silenciosamente ela vê o seu marido e o John queimando algo na fogueira, que era muito suspeito. Mas ela guardou esse segredo por medo do seu marido fazer algo contra ela. A polícia então informa que logo após o assassinato, alguns dias depois, que eles haviam feito perguntas para o esposo de Marilyn, que ele havia passado no detector de mentiras e que ele havia sido descartado como suspeito. Mas a polícia então decidiu procurar o amigo de Thomas, o John, para saber o que ele estava fazendo naquele dia e também queriam que ele fizesse um teste do polígrafo. Ao procurar John, ele descobre que John morreu 7 anos após o crime, então ele morreu em 1988 e mais uma vez o caso então fica sem solução. Fica num caminho sem volta, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Em 2016, foi encontrado um martelo idêntico ao que havia sumido da casa dos Seibolts.
A polícia então faz testes no martelo e descobre que não foi o martelo utilizado na cena do crime na cabana 28, então é descartado. Então, em 2 anos depois, em 2008, a polícia então diz à imprensa que eles têm uma impressão digital e que essa impressão digital pertence a um homem que ainda está vivo, mas eles não dizem muita coisa, eles querem esperar o momento certo. Então, até agora, nesse exato momento em que eu gravo este vídeo, a cabana 28 ainda é um mistério. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, quem foi que praticou aquele ato brutal, quantas pessoas praticaram o ato, ainda é um mistério. O mistério maior ainda é o porquê que alguém faria isso. Então, esse era o caso de hoje. Se você gostou da pesquisa, se você entendeu este caso, eu peço que você deixe o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Aqui no nosso canal, nós temos todos os dias o propósito de gravar um vídeo e postar dia sim e dia não. Para você ficar por dentro, assine o sininho, tá bom? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!